Saudações a todos, vamos retomar nosso curso regular de Física Fundamental 2, dedicado a estudar os conceitos, a estrutura conceitual e matemática introdutória sobre termodinâmica básica, termodinâmica em regime de equilíbrio térmico. Durante a aula anterior nós estávamos falando sobre capacidade térmica de uma determinada estrutura, calor específico de um determinado material, capacidade térmica de uma estrutura composta por diversos tipos de materiais, e apresentamos um exemplo no qual nós fizemos uso da lei de conservação de energia, no caso considerando as trocas de energia térmica, e então analisamos a situação física associada a um recipiente cujas paredes são adiabáticas, contendo então um fluido e uma estrutura A, que posteriormente uma determinada estrutura era inserida, imersa no fluido, e então nós analisamos com base na lei de conservação de energia, nós encontramos a temperatura final do sistema composto por 3 subsistemas, quando os subsistemas, após um intervalo de tempo, após um intervalo de tempo em que ocorre trocas de energia térmica, fluxo de energia térmica entre um subsistema e outro, do ponto de vista experimental, a termodinâmica entende que observa, nota, mede experimentalmente que a tendência é que esse sistema evolua, por assim dizer, para um estado termodinâmico de equilíbrio térmico, cuja temperatura é a temperatura final, e aqui a expressão que nós apresentamos durante a aula imediatamente anterior. Agora vamos falar sobre falaremos agora sobre processos de transferência de energia térmica. Processos de transferência de energia térmica. Então, aqui nós vamos citar a condução térmica, a convecção térmica, e a radiação térmica, que efetivamente é emissão de ondas eletromagnéticas geradas por uma estrutura com temperatura T. Então, dada uma estrutura cuja temperatura é a temperatura T, então existe uma emissão de ondas eletromagnéticas geradas por esta estrutura, e isso é denominado radiação térmica. Muito bem. Com relação à condução térmica, nós devemos entender que vamos considerar aqui uma determinada estrutura, e vamos considerar que essa estrutura aqui, considerar uma estrutura macroscópica composta por inúmeras estruturas microscópicas da ordem do número de Avogadro, 6, 10 elevado a 23, no mínimo dessa ordem, certamente em muitos sistemas
múltiplo do número de Avogadro, apresentando múltiplo do número, múltiplo ou um número múltiplo de um mol, né? Uma vez que um mol está associado ao número de Avogadro, 10 elevado a 23, ou seja, 100 bilhões multiplicado por 1 trilhão de componentes. Então vamos considerar que uma determinada estrutura, quando está submetida a uma temperatura T, essa estrutura oscila, ocupando um determinado espaço em uma dimensão, por exemplo. E essa oscilação pode ocorrer em uma dimensão, em 2 dimensões e em 3 dimensões. Então ela pode ocorrer no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. E essa estrutura então oscila, né, na direção de Y, na direção de X e na direção de Z. E então ocupa um determinado volume no espaço tridimensional. O fato é que quando a temperatura aumenta, quando temos um aumento de temperatura, então essa amplitude de oscilação ela é aumentada, ela é ampliada, por assim dizer. A amplitude de oscilação sofre um relativo aumento em 3 dimensões, no eixo Y, no eixo Z e no eixo X. Isso gera um aumento no volume ocupado por essa estrutura microscópica dentro da estrutura macroscópica. E então a condução térmica é tal que se a estrutura física, se a estrutura está recebendo energia térmica de um meio exterior, recebendo calor, por exemplo, então ocorre um aquecimento, e esse aquecimento está associado ao aumento no valor médio da energia cinética de translação, pois a temperatura é definida como o valor médio da energia cinética de translação dos elementos que constituem um determinado material. E então essa energia térmica aumentada, essa temperatura aumentada, gera uma ampliação, resultado dessa ampliação na oscilação dos átomos ou das moléculas ou dos retículos cristalinos. E essa estrutura, por assim dizer, esse volume unitário transfere momento linear, transfere energia cinética de translação para as estruturas que estão ao lado, que estão em torno dessa estrutura, de forma aqui adjacente, subjacente, sobrejacente. Então todas as estruturas receberão essa influência, haverão colisões entre os átomos, um retículo cristalino e outro, e então entre um átomo e outro, entre uma molécula e outra, e então essa energia térmica ela é transferida desse volume unitário para um outro volume unitário aqui adjacente. E então essa transferência de oscilação vai ocorrendo aqui em um efeito em cadeia, de modo que os átomos, moléculas ou retículos cristalinos que estão nessa região continuam nesta região e transferem, via colisão, transferem energia cinética de translação para a estrutura, para a unidade microscópica que está ao lado, que está aqui em torno, exatamente ao lado desta primeira. Então esse efeito ocorre em cadeia, a segunda passa para a terceira, que passa para a quarta, que passa para a quinta, que passa para a sexta, tanto na direção de Y, quanto na direção de X, quanto na direção de Z. Então esse efeito ocorre tridimensionalmente. E então as estruturas permanecem, do ponto de vista médio, com seu centro geométrico médio em torno de quase da mesma posição, e a energia é transferida ao longo do material. Isso é denominado condução térmica. Condução térmica, quando a matéria em si permanece em torno do seu ponto, do seu centro geométrico médio, mas a energia é transferida ao longo das moléculas, dos átomos e dos retículos cristalinos adjacentes, sobrejacentes ou subjacentes, considerando as 3 dimensões. Então isso caracteriza a condução térmica. Não há fluxo de matéria, porém há fluxo de energia, certo? Não há fluxo de matéria, porém há fluxo de energia.
E aqui nós temos, no caso da convecção térmica, é diferente. Se considerarmos, se admitirmos esta sala, então nós temos aqui um fluido atmosférico no estado de vapor, no estado de gás, né? Pois fluido pode ser fluido no estado líquido, fluido no estado de vapor, fluido no estado de gás, pode ser fluido complexo, pode ser fluido do tipo plasma. Então aqui nós temos um fluido do tipo vapor, do tipo gás, e devido à ação do campo gravitacional atuando sobre todos os átomos e todas as moléculas que compõem esse fluido atmosférico, aqui nós devemos entender que o campo gravitacional gera uma interação, uma força de atração que atrai as moléculas e átomos para o centro de gravidade do planeta Terra. E então ocorre que, dependendo da densidade volumétrica de massa de cada região do volume dessa sala, né, associada ao fluido atmosférico, então nós temos que fluidos que estão mais densos, ou seja, com maior densidade volumétrica de massa, em outras palavras, com mais massa, ocupando o mesmo milímetro cúbico, por assim dizer, uma mesma unidade de volume, então haverá, portanto, uma intensidade, haverá, portanto, uma ação mais intensa da força gravitacional, pois haverá mais massa ocupando o mesmo volume. Então, essa quantidade, essa região, essa quantidade de fluido com maior densidade volumétrica de massa, então ela será transferida, será transladada, por assim dizer, da região mais elevada da sala de aula para a região próxima ao piso, em virtude da ação do campo gravitacional sobre os volumes com maior densidade volumétrica de massa. Muito bem. E isso ocorre porque o refrigerador, a máquina térmica, o refrigerador térmico, essa máquina termodinâmica denominada refrigerador térmico, ela está posicionada na parte superior do volume da sala, e então ela resfria, por assim dizer, retira a energia térmica da massa de ar, da massa de fluido atmosférico que está próximo ao teto, e isso faz com que a amplitude de oscilação das moléculas e átomos que compõem o fluido atmosférico na parte superior do volume da sala, essas estruturas diminuem sua amplitude de oscilação, tanto no eixo Y, quanto no eixo X, quanto no eixo Z, e portanto isso diminua o volume e então gere um aumento na densidade volumétrica de massa. E ao ocorrer esse aumento na densidade volumétrica de massa, então o que ocorre é que o ar que está aqui na parte mais baixa da sala, por assim dizer, mais próximo ao piso, então ele é aquecido mais rapidamente e, portanto, a amplitude de oscilação das moléculas e átomos é elevada, aumenta-se o volume devido à dilatação do fluido, diminui-se por consequência a densidade volumétrica de massa, então nós temos menos massa na mesma unidade de volume e, portanto, menos ação do campo gravitacional sobre esse tal volume, e por uma questão de diferença de densidade gerada então pela diferença de temperatura, então ocorre que o ar mais quente transita de baixo para cima, no sentido contrário à ação do campo gravitacional, e por consequência o ar mais resfriado, por assim dizer, ou com menos energia térmica ou com menor temperatura, translada e se desloca efetivamente da parte de cima para a parte de baixo da sala, e esse processo vai ocorrendo até que se encontre um equilíbrio, um estado termodinâmico de equilíbrio térmico com a mesma temperatura em todos os pontos do volume da sala. Muito bem. Então esse processo é denominado convecção térmica, e diferentemente da condução térmica, a convecção térmica pressupõe que exista um fluxo de matéria. Além do fluxo de energia térmica, ocorre um fluxo de matéria. Então a matéria realmente flui, então é possível calcular o fluxo de matéria transitando de cima para baixo na sala, de baixo para cima.
Muito bem. Diferentemente da condução, repito, reitero, a condução ocorre fluxo de energia térmica, porém não ocorre fluxo de matéria ao longo do material. E por fim, a radiação térmica está associada ao fato de que se os átomos e moléculas estão oscilando, então eles estão acelerados em relação a um determinado sistema de referência. E quando estruturas pontuais, pontiformes, dotadas de massa e de carga elétrica são aceleradas conforme explica o eletromagnetismo clássico, ocorre então uma emissão de ondas eletromagnéticas que diverge da onda, da fonte geradora, ou seja, da carga elétrica geradora, e diverge para regiões infinitamente distantes dessa carga elétrica. Isso é denominado de radiação eletromagnética, e ela ocorre em virtude da temperatura, uma vez que a temperatura está associada ao valor médio da energia cinética de translação, e então ocorre a aceleração, e essas acelerações geram ondas eletromagnéticas que são emitidas, e portanto nós denominamos assim, nesse caso, de radiação térmica, mas efetivamente a radiação térmica está associada à radiação de ondas eletromagnéticas. Muito bem, então agora vamos falar sobre condução térmica. Vamos falar sobre condução térmica. Vamos falar sobre condução térmica através de um meio material. Um meio material sólido. Então, vamos agora a condução térmica através de um meio material sólido. Então vamos agora considerar aqui, fazer um desenho, traçar. Vamos tentar, muito mal desenhado realmente. Vamos considerar um sólido aqui com geometria do tipo paralelepípedo. Vamos considerar a superfície 2, vamos considerar a superfície 1. Aqui vamos admitir que o comprimento seja L maiúsculo. Vamos admitir que a área da superfície 2 é igual à área da superfície 1, que é igual a A. E vamos admitir que a temperatura da superfície 2 seja maior do que a temperatura da superfície 1. E vamos considerar um sistema de coordenadas que parte desse ponto, coincidente com o posicionamento dessa superfície 2, e esse sistema de coordenadas aqui unidimensional, em uma dimensão, utilizando coordenadas cartesianas em uma dimensão. Então nós temos 0, e a experimentação no âmbito da termodinâmica, os trabalhos experimentais, os trabalhos realizados em laboratório, mostram que espontaneamente, vamos falar de um sistema de sistemas termodinâmicos que evoluam espontaneamente. Então, do ponto de vista da espontaneidade do processo do fenômeno, o que ocorre no âmbito do nosso universo observável é que, se a superfície 2 neste sólido está com temperatura T2 maior do que a temperatura T1 da superfície 1, então, do ponto de vista da espontaneidade da evolução do fenômeno, dos processos aqui relacionados, então o que ocorre é que a energia térmica espontaneamente flui, a energia térmica espontaneamente flui
da superfície com maior temperatura para a superfície com menor temperatura, do ponto de vista espontâneo, né? Da espontaneidade da evolução do processo, dos processos. Então, nós temos superfície 2 com temperatura T2, superfície 1 com temperatura T1, então, espontaneamente falando, nós temos a energia térmica fluindo sempre da região com maior temperatura para a região com menor temperatura. Muito bem. Então, agora, vamos escrever aqui apagar primeiramente. Então, mais uma vez, vamos tentar então, se nós escolhermos aqui o sistema de coordenadas x, L0, aqui nós já escrevemos, não é, a área 2 igual a área 1, que é igual a área A, e nós escrevemos que T2 é maior do que 1. Então é exatamente repetindo, é exatamente um fato experimental, é um fato experimental, medido laboratoriamente, de que a energia térmica transita sempre de uma região com maior temperatura para uma região com menor temperatura, considerando a espontaneidade da evolução dos processos termodinâmicos. Muito bem, então, observa-se experimentalmente, né, resultado experimental, resultado obtido experimentalmente, então existe um resultado obtido experimentalmente, nós vamos escrever, esse resultado é dq dt igual menos k subíndice m a dt dx, considerando aqui o eixo x. Então, aqui nós temos o fluxo de energia térmica, que atravessa uma superfície de área A, durante um intervalo de tempo. Considerando a espontaneidade da evolução dos estados termodinâmicos, do processo termodinâmico, né? Então sempre essa espontaneidade indica, esse comportamento espontâneo é tal que a energia térmica flui através de uma determinada superfície de área A durante um intervalo de tempo, sempre da região com maior temperatura para a região com menor temperatura. Aqui nós temos então derivada do calor, da quantidade de calor, ou seja, da troca de energia térmica em relação ao tempo, isso é igual a menos K subíndice M. Esse K subíndice M é
denominado como coeficiente de condutividade térmica do material, de um determinado material sólido. De um determinado material sólido. Esse coeficiente é medido laboratoriamente, é medido experimentalmente em laboratório. Esse coeficiente dependerá do tipo de material. E então nós temos a ciência dos materiais, a física dos materiais, né, a engenharia de materiais, que estuda então as ligas, as misturas especiais para gerar determinados materiais com utilidade tecnológica, por assim dizer. Então nós temos essa expressão ela é obtida laboratorialmente, ela é obtida a partir de métodos experimentais. Então nós temos fluxo de calor em relação ao tempo, né? Isso é o fluxo, é a quantidade, a troca de calor que ocorre em relação ao tempo. Nós temos a área A, a área por meio da qual, né, através da qual a energia térmica transita ao longo do tempo, o coeficiente de condutividade térmica do material, e dt dx é como que a temperatura varia ao longo desse eixo x, ou seja, como que a temperatura, a grandeza termodinâmica, né, o parâmetro, a variável de estado termodinâmico denominada temperatura. E vale aqui mais uma vez recordar das primeiras aulas da nossa playlist de termodinâmica, nossa playlist que está disponibilizada na plataforma do YouTube, mais especificamente no canal do professor Damião Meira, IFPA Campo de Santarém. Nós temos entre diversas playlists uma dedicada a estudar termodinâmica. E durante as primeiras 5, 6 aulas nós apresentamos vários e diversos conceitos introdutórios sobre termodinâmica. E então nós sabemos que a temperatura, a pressão e o volume são variáveis de estado termodinâmico e, portanto, são variáveis que descrevem um determinado sistema termodinâmico, recordando que um sistema termodinâmico é composto por um número que é sempre da ordem de 1 mol ou múltiplo de 1 mol, e, portanto, é da ordem ou maior do que o número de Avogadro, 6, 10 elevado a 23 partículas. Muito bem, então a temperatura é uma variável de estado termodinâmico, e aqui esse dt dx significa a variação infinitesimal, a variação da temperatura em relação à variação infinitesimal do eixo x, ou seja, na região entre a superfície 2 e a superfície 1, quando a superfície 2 está com temperatura maior do que a temperatura da superfície 1. Muito bem. Então nós vamos agora, para efeito de simplificação algébrica e para efeito de simplicidade matemática, nós vamos considerar a situação física mais simples possível, que é a situação física de regime estacionário. Regime estacionário do fluxo de energia térmica. Então nós vamos admitir que o fluxo de energia térmica proveniente da superfície com maior temperatura, dirigindo-se para a superfície com menor temperatura, esse fluxo espontâneo, admitiremos aqui previamente que este fluxo é tal que o regime é do tipo estacionário. Então nós temos o regime estacionário do fluxo de energia térmica. E isso implica que a grandeza dt dx, ou seja, a variação da temperatura em relação a variações infinitesimais da variável da coordenada espacial x, isso é igual a uma constante numérica. Isso é igual a uma constante numérica. Então agora vamos
derivada da temperatura em relação à variável x, isso é igual a uma constante numérica. Então, nós podemos escrever isso como dt, a constante numérica dx. E nós podemos aplicar em ambos os lados da igualdade uma integral entre dt e a integral de constante dx. E então podemos variar aqui da temperatura T2 até a temperatura T1 e da posição 0 correspondente à superfície 2 até a posição L correspondente à superfície 1. Então vamos disponibilizar espaço. Então nós já sabemos, com base no cálculo diferencial e integral, nós já sabemos que, vamos escrever aqui, nós sabemos que a integral de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Quando n mais 1 é diferente de 0, portanto n é diferente de menos 1. Evidentemente com o objetivo de evitar divergências para o infinito e soluções infinitamente degeneradas do tipo 0 dividido por 0. Então aqui a integral de dx é igual à integral de x elevado a 0 dx, que é igual como resultado, é igual a x elevado a 0 mais 1 dividido por 0 mais 1, e isso é igual a x elevado a 1 dividido por 1, que é igual a x rigorosamente. Então, feita essa observação, nós temos aqui integral de dt é igual a t, variando de t2 até t1. Muito bem, então é igual a constante, lembrando que o limite de uma constante quando x tende a x subíndice 0 é igual à própria constante com base na análise real. Também, de acordo com a análise real e o cálculo diferencial, a derivada de uma constante é igual a 0. E, portanto, a constante pode ser retirada da aplicação da derivada e pode ser retirada da aplicação da integral. Então, nós podemos, sem perda de generalidade, escrever constante e calcular a integral de 0 até L dx. Então, aqui nós temos limite superior menos limite inferior, isso é igual a constante. A integral de dx é igual a x variando de 0 até L. Então, isso é constante multiplicado por L menos 0. E aqui T1 menos T2. Então, isso permite escrever T1 menos T2 igual a constante multiplicado por L. Então, essa constante é igual a T1 menos T2 dividido por L. Ou ela pode ser reescrita, essa constante, como menos T2 menos T1 dividido por L. De modo que nós podemos escrever aqui dt, variação de energia térmica em relação ao tempo, variação de calor em relação ao tempo, é igual a menos K subíndice M. E isso aqui é escrito de modo assim, área dt dx. Por qual motivo existe esse sinal de menos? Porque do ponto de vista da espontaneidade da evolução dos processos termodinâmicos, a temperatura, o fluxo de energia térmica em relação ao tempo que atravessa uma determinada superfície em relação durante um determinado intervalo de tempo, esse fluxo é tal que a energia térmica é conduzida, ela flui da região, da superfície com maior temperatura para a superfície com menor temperatura, considerando a espontaneidade dos processos termodinâmicos. Então esse sinal de menos indica que quando essa variação de temperatura em relação ao eixo x é positiva, então esse fluxo será negativo. Por outro lado, quando essa variação de temperatura em relação a x é negativa, então a variação do fluxo será positiva.
Então daí a necessidade do sinal de menos, uma vez que à medida que, se considerarmos a parede com maior temperatura no ponto zero e a parede com menor temperatura no ponto L, então à medida que x vai evoluindo, ou seja, variações de x positivas, nós temos uma variação de temperatura negativa, porque pelo fato de que a temperatura está diminuindo à medida que se afasta da parede com maior temperatura e se aproxima da parede com menor temperatura. Daí explica-se a necessidade desse sinal esse termo menos um termo multiplicativo na expressão. Então aqui nós temos para um fluxo de energia térmica sob regime estacionário, nós temos então dq dt igual a menos K subíndice M multiplicado pela área multiplicado pela constante, ou seja, dt dx é uma constante nesse tipo de regime estacionário de fluxo de energia térmica. Agora vamos disponibilizar espaço para nós escrevermos, então, dq dt igual a menos K subíndice M, área A, e a constante é igual a menos T2 menos T1 dividido por L maiúsculo. Então, menos 1 multiplicado por menos 1 é mais 1, e nós podemos reescrever a expressão como K subíndice M, área A, T2 menos T1, variação de temperatura dividido por L. Então essa é a expressão da condução de energia térmica, condução de calor através de um sólido, de uma estrutura material sólida. Muito bem. Então, vamos agora analisar estudar o caso de uma estrutura sólida. Vamos estudar o caso de uma estrutura sólida composta por dois materiais. Então, esse tema de termodinâmica tem larga aplicação na física de materiais, na ciência de materiais, na engenharia de materiais, inclusive na engenharia mecânica, na engenharia civil. Então, aqui vamos considerar
sólida com uma geometria do tipo paralelepípedo. Então nós vamos considerar algo assim, aproximadamente. Certo? Então nós temos a superfície 3, a superfície 2 e a superfície 1. Nós vamos considerar um sistema de coordenadas em uma dimensão com eixo x. Nós vamos considerar aqui o zero associado à superfície 3, o L32, a distância entre a superfície 3 e a superfície 2, e o L aqui nós vamos indicar L32, a distância entre a superfície 3 e a superfície 2, e o L21, a distância entre a superfície 2 e a superfície 1, de modo que, se essa medida é L32, essa medida é L21, mais a medida L32, aqui na localização exatamente sobre o sistema de coordenadas em uma dimensão, no eixo x. Nós vamos admitir também que a área da superfície 3 é igual à área da superfície 2, que é igual à área da superfície 1, que é igual à área A. Nós vamos admitir que a temperatura da superfície 3 é maior do que a temperatura da superfície 2, que por sua vez é maior do que a temperatura na superfície 1. Então, do ponto de vista da espontaneidade dos processos termodinâmicos, é no âmbito do nosso universo observável que a ciência observa, o que a ciência nota, o que a ciência constata, mede e afere, é de que a temperatura, de que a energia térmica é conduzida, por assim dizer, sempre da região com maior temperatura para a região com menor temperatura. Muito bem. Então agora vamos considerar esse material, essa estrutura sólida composta por dois tipos de materiais separados tridimensionalmente em blocos ou em camadas, e vamos fazer a análise matemática. Então agora vamos admitir também que o fluxo de energia térmica vamos admitir que o fluxo de energia térmica está em regime estacionário. Então, nós vamos calcular aqui inicialmente, apresentar a expressão sobre o fluxo de energia térmica em relação ao tempo que atravessa uma determinada superfície em um determinado intervalo de tempo. Vamos calcular aqui para entre a superfície 3 e a superfície 2. Então nós temos o coeficiente de condutividade térmica do material que está entre a superfície 3 e a superfície 2 com área A. Então, temperatura da superfície 3 menos temperatura da superfície 2 dividido por L3 sobre 2. Nós também sabemos que a derivada da energia do calor em relação ao tempo medido em relação ao material
sólido que está entre a superfície 2 e a superfície 1, isso é o coeficiente de condutividade do material que está entre a superfície 2 e a superfície 1, área A, temperatura da superfície 2 menos temperatura da superfície 1 dividido por L maiúsculo. E esse L é o L21. Muito bem. Então agora, uma vez que nós estamos considerando que o fluxo de energia térmica está em regime estacionário, tanto assim ao longo de toda a estrutura sólida, perpassando ali, transitando do material 3,2 para o material 2,1, em toda a região ao longo dos dois materiais, então nós podemos, sem perda de generalidade, escrever que o fluxo de energia térmica que atravessa uma determinada superfície de área A durante um determinado intervalo de tempo dt para o material localizado entre as superfícies 3 e 2 é rigorosamente igual ao fluxo de energia térmica, à variação de calor que atravessa o fluxo de energia térmica que atravessa a superfície, uma determinada superfície de área A em um determinado intervalo de tempo, né? E aqui associado ao material que está entre as superfícies 2 e 1, nós vamos escrever isso como dt, uma vez que o regime estacionário é rigorosamente igual para ambas as duas regiões. Então agora vamos separar as temperaturas. Inicialmente separar aqui, analisar essa expressão, a primeira expressão, então ou então analisar a segunda expressão, veremos. Então vamos aqui separar a temperatura T2 na segunda expressão. Então nós temos L21 derivada do calor em relação ao tempo igual a K21 área A, temperatura 2 menos temperatura 1. Então nós podemos reescrever assim: L21 derivada do calor em relação ao tempo dividido por K21 multiplicado pela área A, isso é igual a temperatura 2 menos a temperatura 1. Então nós podemos escrever temperatura 2 é igual a temperatura 1 mais L21 multiplicado pela derivada do calor em relação ao tempo dividido pelo coeficiente de condutividade térmica do material que está localizado entre a superfície 2 e 1 multiplicado pela área A. Agora vamos tentar separar a temperatura T2, né, associada à primeira expressão. Então vamos escrever aqui. Então nós temos dq derivada do calor em relação ao tempo igual a K32 multiplicado por área, temperatura 3 menos temperatura 2, entre parênteses, L32. Então aqui nós temos L32 multiplicado pela derivada do calor em relação ao tempo, dividido por K32, ou seja, pelo coeficiente de condutividade térmica do material que está entre as superfícies 3 e 2, multiplicado pela área A, isso é igual a T3 menos T2. Nós podemos reescrever de modo que T2 é igual a T3 menos L32 derivada do calor em relação ao tempo dividido por
coeficiente de condutividade do material que está entre as superfícies 3 e 2, multiplicado pela área A. E agora nós sabemos que T2 é a temperatura que está aqui, T2 aqui, e vamos igualar esses resultados, essas expressões. Então agora passamos então T2 igual a T2, temperatura 2 igual a temperatura 2, então nós temos temperatura 3 menos L subíndice 3, 2, derivada do calor em relação ao tempo, dividido por K 3 subíndice 2, multiplicado pela área, igual a temperatura da superfície 1 mais o L2, 1, derivada do calor em relação à temperatura, em relação ao tempo, perdão, dividido pelo coeficiente de condutividade térmica do material que está entre as superfícies 2 e 1, multiplicado pela área A. Então agora vamos reorganizar algebricamente esta expressão Então, agora nós temos aqui T3 menos T1 igual a L2, 1, derivada do calor em relação ao tempo, dividido por K subíndice 2, 1, multiplicado pela área A, mais L3, 2, derivada do calor em relação ao tempo, dividido por K 3, 2 multiplicado pela área A. Então, nós podemos reorganizar, escrever temperatura da superfície 3 menos temperatura da superfície 1 igual a 1 dividido pela área. Se pusermos em evidência 1 dividido por área derivada do calor em relação ao tempo, nós teremos então L2, 1 dividido por K2, 1 mais L3, 2 dividido por K subíndice 3, 2 entre chaves e ainda nós podemos escrever área, temperatura 3 menos temperatura 1 igual a dQ dt derivado do calor em relação ao tempo. E aqui nós podemos escrever L2, 1 K3, 2 mais L3, 2 K2, 1 dividido por K2, 1 K3, 2. E ainda nós podemos escrever derivada do calor em relação ao tempo, ou seja, o fluxo de energia térmica que atravessa uma determinada superfície de área A durante um determinado intervalo de tempo. Isso é igual a K2, 1 multiplicado por K3, 1 multiplicado pela área, variação de temperatura tal que nós temos a temperatura da superfície 3 menos a temperatura da superfície 1 dividido por L2, 1 K3, 2 mais L3, 2 multiplicado por K2, 1. Muito bem. E então nós temos a expressão geral que analisa o fluxo de energia térmica que atravessa uma determinada superfície A durante um determinado intervalo de tempo, considerando uma estrutura sólida composta por dois tipos diferentes de materiais separados geometricamente em blocos ou em camadas
diferentes com temperatura da superfície 3 maior do que a temperatura da superfície da interface de separação entre o material 1 e o material 2, e essa segunda superfície com temperatura maior do que a superfície número 1, ou seja, nós temos temperatura 3 maior do que temperatura 2 maior do que temperatura 1, e conforme os dados, as observações experimentais, no nosso universo observável, do ponto de vista da espontaneidade dos processos termodinâmicos, o fluxo de energia sempre transita da região com maior temperatura para a região com menor temperatura. Então, encerramos a aula exatamente sobre este assunto, sobre este conteúdo, e ressalto que esta aula está associada a um curso que está sendo disponibilizado gradativamente na plataforma do YouTube, no canal intitulado Professor Damião Meira, IFPA Campus de Santarém. Nós temos também neste canal outras playlists, uma playlist dedicada à álgebra e análise no espaço dos números complexos, uma playlist dedicada à mecânica clássica, no formalismo de Galileu e Newton, uma playlist dedicada a estudar eletromagnetismo clássico, uma playlist dedicada a estudar cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões, e em breve estaremos abrindo uma playlist dedicada a cálculo diferencial e integral junto com análise real, uma outra playlist dedicada a estudar a teoria da relatividade especial de Einstein e a teoria da relatividade geral de Einstein, e uma outra playlist dedicada a estudar mecânica quântica em regime não relativístico. Muito bem, então agradecemos o apoio, o senso de deferência e todo o prestígio concedido às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão desenvolvidas por todos os servidores, técnicos e professores, bem como em parceria com os alunos e discentes do Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém. Agradecemos o apoio.